Idade. Todo mundo aí na página 99? Então, o título da crônica é: Cadê o papel carbono? Outro dia, tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. A letrinha aí tá como se fosse uma letra, a caneta, né, pessoal? Tá meio deitadinha, mas tudo bem. Bem pequenininha. Quem pode dar continuidade? Eu posso, se eu entender mais ou menos. Uhum. Os mais jovens nem sabem o que é papel carbono. Ou minimo... Mimeógrafo. Eita, isso aí. Álcool. Mas tive saudade deles. Ou melhor, de um tempo em que eu não dependa eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje, tomar banho é uma peripécia tecnológica. Hoje, até para tomar banho, Não, hoje, até para tomar um elevador. Rebeca? Rebeca? Acho que o áudio dela travou, pessoal. Tia, tá em que página? 99 do livro de produção de texto. Valeu. Quem pode continuar? Eu acho que o áudio de Rebeca travou, pessoal. Ana Bárbara. Tá. Ela parou hoje até pra tomar um elevador, né? Isso. Hoje, até pra tomar um elevador, tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas, para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Mas muita coisa me intriga. Porque cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. Pode continuar. Bom dia, Renan. Olha, tanta tecnologia, mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no mostrador que a letra deve indicar a portaria. Será necessária uma medida provisória de presidente para uniformizar a diversidade alfabética. Muito bem. Na letra A, diz assim: há um sentimento de nostalgia expresso nessa crônica. Destaque alguns trechos em que isso fique evidente. O que é nostalgia, pessoal? Rebeca, eu comentei aqui, seu áudio parece que travou. Eu imaginei mesmo. Tia, Oi. na minha opinião, acho que nostalgia é quando você tá no futuro e você acontece alguma coisa que você se lembra do passado. Exatamente, Alguma é uma coisa que aconteceu. vontade que você tem de algo que Aham, aconteceu, uma lembrança, uma saudade, sentimento de nostalgia. E aí, aham. quais trechos, né, nessa crônica fica evidente esse sentimento de nostalgia? Outro dia tive sim, saudade do papel carbono, tive Exatamente, saudade também do mimeógrafo a álcool. logo no início da crônica, né, pessoal? esse Outro parágrafo todo, né, tia? isso. Vocês podem colocar até. Pode colocar até escrever, Yasmin. Até a palavra escrever. Olha lá.
Outro dia tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. Ah, não, pode colocar tudo se quiser. Tá? Embaixo também fala, ó. E tive saudade de quando no dizer de Rubem Braga a geladeira era branca e o telefone era preto. Pode ser o parágrafo todo, sim. Ou quem quiser colocar um trecho desse também pode, né? Porque aqui pede um trecho. Mas esse parágrafo aí demonstra bem esse sentimento de nostalgia. Dá um tempinho para vocês escreverem, né? Então, aqui nessa página. Pessoal, tá todo mundo aí na página 99, escrevendo a resposta. Dá um alô aí que vocês estão muito quietinhos. Eu tô aqui, Camille. Bom. Yasmin, mas quem? Cadê o pessoal? Escrevendo, calma aí. Rebeca. Cadê a câmera ligada que vocês não ligam mais? Só ligaram um diazinho. Já teve aula que a gente nem ligou, então sinta-se privilegiada. Sei. Cadê os meninos que estão quietos? Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro, Renan, José, João, Rafael, Pedro, Lucas, Estou aqui. Tiago. Tô aqui, tia. Também tô aqui, tia. Vamos então para a letra B. No segundo parágrafo, pessoal, há uma parte em que aparecem os parênteses. Olha lá, no segundo parágrafo. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas. Parênteses. Para quem não precisa ir fundo nos assuntos. E aí a pergunta da letra B é: com que função os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo da crônica? Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado nesse trecho? E aí, pessoal? Eu coloquei para explicar a informação e uma vírgula. Exatamente. Nós utilizamos o parágrafo em um texto quando a gente quer explicar, inferir uma informação sobre algo que já foi dito. No caso aqui, ó, para quem não precisa ir fundo nos assuntos, está fazendo uma referência a algo que já foi mencionado, né, na oração anterior ao Google, tá? Então serve para acrescentar uma informação, para fazer um comentário a respeito do que foi dito anteriormente. E no lugar dos parênteses, nós podemos utilizar a vírgula, dá no mesmo, tá? Tanto que aí, ó, logo após o parêntese após assuntos, tem uma vírgula. Se eu quisesse, eu poderia tirar os parênteses e utilizar a vírgula. Só um minutinho, pessoal.
Então, vocês podem colocar aí para intercalar um comentário sobre a oração anterior ou para inserir um comentário sobre o que foi dito anteriormente. E um outro sinal de pontuação que poderia ser utilizado no lugar dos parênteses é a vírgula. Para inserir o comentário, o quê? Para inserir um comentário sobre o que foi dito antes ou sobre a oração anterior. Obrigada. Aí também, pessoal, no lugar dos parênteses, eu poderia colocar o travessão também. Já viram em alguns textos que bem no meio dele aparece um travessão? Já viram isso? Travessão intercalando as palavras ou a frase? Já. Colocar um travessão. Acho que o travessão seria até melhor que a vírgula aí. Se bem que no lugar do travessão pode ser utilizada a vírgula, então dá no mesmo, tá? Um travessão duplo, né? No caso aí, no início, onde está o parêntese perto do para, e depois outro travessão ao lado de assuntos, tá? Tia, Coloquem aí travessão. Oi, Yasmin. mas se fosse usado travessão, daria no mesmo sentido? Sim, mesmo sentido, tá? O sentido de intercalar, né, a oração. Ah, tá. No caso aí, o para quem não precisa ir fundo nos assuntos, ia ser uma oração intercalada, no meio de uma outra, tá? Agora vamos para a página 100. Letra C. Qual é a função dos 2 pontos no segundo parágrafo? Segundo parágrafo, 2 pontos. Vamos voltar lá. Essa letra tá tão estranha, né, pessoal? Eu acho que é para imitar a letra de máquina mesmo, da máquina. 2 pontos. Quem acha aí primeiro? Na antepenúltima linha, tia. Ok. Pertinho do que nós acabamos de falar, da frase que nós acabamos de falar, né? Mas muita coisa me intriga. 2 pontos. Porque cada aparelho de televisão, de cada casa, de cada hotel, tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém. Então, qual é a função dos 2 pontos nesse segundo parágrafo? Já falei sobre a função dos 2 pontos. Por exemplo, no texto narrativo, né? Os 2 pontos antecedem o quê? Uma fala. Uma fala, a fala do personagem. E aí, no caso, nessa crônica, os 2 pontos foram utilizados para introduzir uma pergunta, não foi isso? Logo após os 2 pontos, nós temos uma pergunta. Então, vocês vão colocar que os dois pontos foram utilizados para introduzir uma pergunta. Letra D. Qual é o objetivo das reticências, que são os 3 pontinhos, no último parágrafo? Olha, tanta tecnologia. Para que servem as reticências aí? O que Indicar sentido de pausa? Exatamente.
indica interrupção, uma pausa na fala. E aí na letra F diz assim: o narrador faz algumas perguntas ao longo da crônica. Que efeito essas perguntas causam no texto? Vamos voltar lá na crônica, olha só. Uma das perguntas eu li ainda agora, né, para falar dos 2 pontos. Por que cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel, tem controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los sem pedir socorro a alguém? Uma outra pergunta que aparece é lá no final da crônica. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Então, durante a crônica, ele faz algumas perguntas, né? A quem essas perguntas ele está fazendo diretamente a quem? Que efeito essas perguntas causam no texto? Ele está fazendo essa pergunta aos leitores, mas eu Exatamente. imagino que sejam os leitores mais jovens. Exatamente. Reparem, é como se o narrador estivesse conversando conosco, né? Ele pergunta ao leitor, ele está fazendo a pergunta ao leitor. Então, que efeito essas perguntas causam no texto? Causam uma aproximação entre o narrador e o leitor. Vocês podem dizer que cria uma aproximação. Ó, a letra E, eu quero ouvir todo mundo respondendo, hein? Que é bem fácil. Quero ouvir mais de uma voz aí. Relacione as funções que os sinais de pontuação em destaque nos trechos a seguir exercem no texto. Então, vamos lá. Nós temos aí 3 trechos e os sinais de pontuação que neles aparecem estão em negrito, em destaque, tá? Vocês já conhecem esses sinais de pontuação, né? Na letra A, no trecho A, nós temos as reticências, né? E aí a frase é a seguinte: será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? E aí as reticências. Na letra B, nós temos o ponto de exclamação. Olha, tanta tecnologia. E na letra C, o ponto final. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Vamos lá. Qual desses sinais de pontuação serve para indicar o término de uma frase, de um pensamento, de uma ideia? Ponto final. O ponto final. Final. Ponto final. Então, qual é a letra que nós vamos colocar aí? Letra C. Letra C. E.
finalizar uma frase indicando indignação, não só indignação, mas indicando surpresa, espanto, Letra alegria. B. Letra B. Letra B, a exclamação. E indicar supressão no texto transcrito, Letra A. A. as reticências. Supressão é quando a gente oculta uma parte de um texto, retira aquela parte que a gente não quer destacar, né? Então, suprimir é tirar, retirar. Então, ficou letra C, letra B e letra A. No número 6, diz assim: identifique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. E aí, pessoal, vocês vão voltar lá na crônica e vão aí perceber um texto em que a vírgula ela aparece 2 vezes. Ela está intercalando um termo explicativo, é um termo pequeno. Aliás, tem mais de um trecho que eu já vi aqui. Uma expressão explicativa. Vamos lá. Mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Qual é a expressão explicativa nessa frase que a colega acabou de ler, pessoal? Ou melhor, Ou melhor. Ou melhor é uma expressão explicativa. Quando nós utilizamos ou melhor, por exemplo, nós devemos utilizar a vírgula antes e depois dessa expressão explicativa, tá? Então, vocês podem utilizar esse texto, esse trecho. Camille, Oi. também achei, por exemplo. Isso. Ó, lê pra gente, Yasmin. Tá lá no início. Aqui, ó, calma aí. Deixa eu só achar o trecho aqui. Uhum. Trechinho onde você achou a expressão explicativa. Tava aqui no início. Calma aí. Aqui, ó. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Simples. Certíssimo, ó. A colega achou outro trecho. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Por exemplo, também é uma expressão explicativa. Então, ela deve vir num texto entre vírgulas, tá? Como está aí, ó. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Agora vamos para a letra H. Transcreva o trecho da crônica em que a vírgula foi utilizada para isolar uma informação que especifica ou explica um termo anterior. Um dia desses, nós vimos aí as várias funções da vírgula, né? Na verdade, são muitas regras. E nós estudamos aquelas que têm a ver com os conteúdos que nós já vimos, né? Porque existem regras do uso da vírgula que não adianta eu falar agora, porque envolve matérias que vocês só entenderão lá no 8º ano, né? Só vão ver lá no 8º, no 9º. Então, nós estudamos as regras de uso da vírgula referentes aos conteúdos já estudados, do 6º, do 7º ano. E aí nós vimos algumas regrinhas. Uma das regras foi essa, sobre isolar uma expressão explicativa, sobre isolar o vocativo, né? A vírgula para separar local de data. E aí na letra H, pede para que vocês indiquem um trecho em que a vírgula foi utilizada para explicar um termo anterior, tá? E aí?
Vamos voltar lá para procurar. Acho que no trecho Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas. Exatamente. Olha lá. Claro que tem o Google, vírgula. Essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas. Aí vem as parênteses. E logo depois tem uma vírgula após os parênteses. Então, a vírgula aí, pessoal, depois da palavra Google e depois do parênteses assuntos, a vírgula ela está explicando, intercalando uma informação sobre algo que já foi dito. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador, ou seja, essa enciclopédia no computador está se referindo ao Google. Então, a vírgula aí também servindo para explicar um termo anterior. No caso aqui está explicando, falando sobre o Google, né? Explicando o Google, dizendo que é uma enciclopédia no computador que facilita as pesquisas. Então, por exemplo, quando eu escrevo uma frase, né? Utilizo uma palavra, uma expressão e quero explicá-la melhor, eu uso a vírgula para explicar esse termo anterior, esse termo que eu já mencionei anteriormente. Por exemplo, quando eu digo assim, um exemplo da minha cabeça, tá, pessoal? Doutor Fernando, vírgula, médico do coração, vírgula, irá atender às 2 horas. Por que eu utilizei essas vírgulas antes e depois de médico do coração? Eu utilizei para explicar um termo anterior, um termo que eu já mencionei na frase, que é doutor Fernando. Eu estou explicando quem é doutor Fernando, tá? Vou colocar aqui escrito no chat, que é para vocês visualizarem melhor o uso da vírgula. Ó. Então, coloquei um exemplo lá no chat, pessoal, ó. O exemplo que eu acabei de falar. Reparem, utilizei 2 vírgulas. Uma após o nome Fernando e outra após coração. Essa informação que eu intercalei, que eu isolei, médico do coração, serve para explicar o que eu disse anteriormente. O que eu disse anteriormente, doutor Fernando? Eu estou explicando quem é doutor Fernando. Então, quando a gente quer explicar, né, algo que foi mencionado na frase, a gente isola essa informação, né, utilizando as vírgulas. Renan botou aqui, tive saudade de quando... Em qual letra, Renan? Acho que na H só tem essa. Deixa eu ver aqui qual que você está falando. Ah, sim. Pode ser também. No caso aqui, nesse, tá intercalando também uma informação. No dizer de Rubem Braga. Só não tá assim... pode ser também, Renan. Pode ser essa também. E tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Reparem, no dizer de Rubem Braga também está isolado, tá? É um termo explicativo. Agora vamos para a página 101.
Então, ok aqui. Gente, eu já vi essa imagem aí em tantas redes sociais, no Google também. Alguém já viu essa imagem falando sobre a vírgula? Não. Já viram em algum lugar, não? Não. Bem interessante para explicar o uso da vírgula. Agora, leia atentamente o anúncio a seguir. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Olha a diferença. Na primeira frase, a pessoa realmente aceita. Aceito, obrigado. Na segunda, sem uso da vírgula, é como se você estivesse aceitando algo por obrigação. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então, pessoal, reparem aí que a vírgula faz toda a diferença. Na primeira frase, vamos ver se vocês entenderam. Na primeira frase, que tem não espere, foi utilizada a vírgula na primeira. Qual é o sentido da primeira frase? Para a pessoa não. Para a pessoa não esperar ou para a pessoa esperar? Pra pessoa Esperar. esperar. Para a pessoa esperar. Não, vírgula. Espere, né? Espere um pouco. Então, quando eu utilizo a vírgula, quando eu dou essa pausa na fala, não, espere, é para a pessoa esperar. Agora, sem a vírgula, a leitura é direta. Não espere. Ou seja, aqui eu estou dizendo para a pessoa não esperar, tá? Agora, na letra A, diz assim. Calma aí. Quem é o anunciante dessa campanha? A quem ela se destina? Quem está anunciando aí essa campanha, pessoal? A Associação Brasileira de Imprensa. Exatamente, está logo aqui ao lado, ó. Geralmente vem ao lado ou embaixo do anúncio. No caso aqui está ao lado, bem pequenininho, ó. Então, Associação Brasileira de Imprensa. E a quem esse anúncio se destina, pessoal? Existe um público específico ou é aos leitores em geral? Em geral. Em geral. A minha, vocês, a qualquer pessoa. Então, aí são duas respostas. A Associação Brasileira de Imprensa e aos leitores em geral. Letra B. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é esse sinal de pontuação e qual letra ele substitui? Muito fácil, hein, pessoal? O sinal é a vírgula e vírgula substitui a e a letra letra G. G. Aqui, ó, o título é a vírgula. Que sinal de pontuação é esse aqui em vermelhinho? Vírgula. Vírgula. E, na verdade, ele está substituindo qual letra aqui na palavra? G. G. O G, né? Então, a vírgula e a letra G.
Letra C. Por que houve essa substituição? Vocês acham que no título, ao invés do anunciante colocar o G, ele colocou a vírgula? Hein, pessoal? Pessoal? Essa eu não sei. Eu imagino que seja para chamar a atenção dos leitores, mas eu realmente não sei. Também, para chamar a atenção dos leitores para o assunto, né? O assunto do anúncio, que é o uso da vírgula, e mostrar que, dependendo da posição em que a vírgula é utilizada, né? Ela pode alterar, mudar todo o sentido de uma frase. Como nós vimos aí. Então, vocês podem colocar para chamar a atenção do leitor para o assunto do anúncio e mostrar a mudança de sentido que uma vírgula pode causar dependendo da posição em que ela estiver. Na letra D, a resposta é pessoal. Logo abaixo, à direita da mensagem em destaque no anúncio, está escrito: uma vírgula muda tudo. Você concorda com essa afirmação? Comente. Vocês concordam? Sim. Quem não concorda vai concordar agora. Olha só. Vamos supor, eu vou colocar no chat, que eu agora vou depositar um dinheiro na conta de vocês, tá? O valor que eu tenho que depositar é 150. Vamos lá. Tenho que depositar R$150 na conta de vocês. E aí, ao invés de eu depositar assim, que seria o correto, eu deposito assim, ó. Eita, cadê? E aí? A vírgula muda ou não? Sim. Muda. Muda tudo, né, pessoal? Uhum. O valor certo seria 150. Porém, eu coloquei a vírgula, eu mudei a posição da vírgula, repararam? Sim. No primeiro depósito, eu coloquei a vírgula após 3 números, 150. No segundo depósito, que seria o depósito errado, eu coloquei a vírgula após 2 números. Então, a posição da vírgula, ela pode mudar todo o sentido de uma frase. 150 não é R$15, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aí bobo, só para vocês perceberem que sim, uma vírgula faz toda a diferença. Conforme também nas frases que nós vimos aí no anúncio. Não quero ler. Quando eu digo sem a vírgula, não quero ler, eu estou afirmando que eu não estou a fim de ler. Agora, quando eu digo não, quero ler, calma, quero ler. Aí sim, essa pausa, essa vírgula, né? Eu estou dizendo que não, que eu quero ler sim, que eu desejo ler. Professora, na resposta eu coloquei assim. Sim, pois se usar a vírgula de forma errada, pode acontecer outro entendimento. Certo. Mais alguém? Eu quero ver a resposta da letra D, a resposta pessoal. Tia, botei assim. Sim, se pôr a vírgula no lugar errado, pode mudar totalmente o sentido da frase. Exatamente. Por isso é importante o uso correto da vírgula, tá? Porque ela altera, ela muda o sentido da frase.
Agora vamos para 102. A 102 eu não passei não, né, pessoal? Eu não Não. marquei 2 a 100, da 102 a 104, embora sejam continuação dessa matéria, pontuação. São 8h48. Vamos fazer até onde der. Vamos lá. Página 102. Leia os pares de frases a seguir e escreva o efeito que a ausência ou mudança de posição da vírgula causou em cada um deles. Bom, são as mesmas frases que estão lá no anúncio, não são? São. Vamos lá. Nas duas frases da letra A, qual foi o efeito que causou aí a vírgula? O uso ou a retirada da vírgula aí? Aliás, aqui diz para escreva o efeito que a ausência ou mudança de posição da vírgula causou. Vamos lá, letra A, então. Nós temos duas frases. Qual é a entonação, a leitura que eu teria que fazer na primeira frase? Não, espere. E na segunda? Não 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 espere. espere. Então, qual foi o efeito, né, que essa vírgula causou aí na frase? Na primeira é o sentido de esperar e na segunda não é para esperar. Exatamente. Quem quiser também pode falar, como aí está pedindo no enunciado, escreva o efeito que a ausência ou mudança de posição da vírgula causou. No caso aqui, na segunda frase, foi a ausência da vírgula, né? Então, em vez de dizer para esperar, diz para não esperar. Quem quiser explicar as duas frases também pode, não tem problema. Só que aqui na letra A, é em relação à ausência da vírgula, né? A ausência da vírgula na segunda frase. Então, em vez de dizer para esperar, diz para não esperar. Já na letra B, não é em relação à ausência da vírgula, é em relação à posição da vírgula. Reparem, porque aí, tanto em uma frase quanto na outra, a vírgula foi utilizada. Então, agora nós vamos ver a mudança de posição. Como é a leitura da primeira frase do texto B? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E na segunda frase? Isso só ele Só resolve. ele resolve. Isso só ele resolve na Isso. segunda frase. Posso atrapalhar rapidinho? Já atrapalhei, né? Então, rapidinho. Pode. Não. Amigos, vim dar um recadinho a vocês aí. Eu preciso falar com alguns colegas. João Pedro está por aí na aula? João Pedro. João tá, só não sei se ele tá ouvindo. Tá aí. João, é um sinal de fumaça aí no chat. Fala. João, meu amigo, você precisa fazer avaliação de geografia. Só falta geografia. Ô tio, mas hoje eu fiz. Você fez Eu quando? juro. Tia Beth, eu acho que Tia Beth veio aqui, acho que lá pra terça-feira. Aí eu fui lá, ela falou que faltava de geografia. Aí eu fui lá e fiz. Será que tá bugado? Não. Tipo, eu fiz duas vezes já. Acontece? Ontem eu puxei um relatório, não encontrei seu nome. A Tia Beth me deu novamente, todo mundo entrando em cada turma e falando que está faltando. Faz o seguinte, entra lá hoje novamente, quando terminar a aula, e faz lá para mim, por favor. Porque eu tô tendo esses problemas de envio aí, só falta geografia para você, tá bom? Eu sei, Aí, é que... E pum, show de bola. Tá ok, meu amigo? Tá bom. Ok. Vamos lá, Estranho. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Pedro Vitor não está, não. Não tá, não? Quem é Não. aquele amigo mais próximo aí de Pedro Vitor, para dar um recado a ele? O que acontece? A plataforma vai fechar hoje às 18 horas. E ele tem que fazer redação, artes e geometria.
Quem pode ficar responsável de dar o recado a ele? Olha, é difícil o contato com ele, Gilbert. É? É. Opa, no momento tô sem zap, tio. Beleza. Sem o zap dele? Não tem nenhum amigo dele? Ele tem até zap, mas a gente envia mensagem, ele não E não tem responde. resposta, né? Tá bom, então vamos seguir. Vitória. Vitória tá por aí? Vitória estava. Vamos ver Vitória, aqui. tô vendo aqui. Vitória da Silva Gomes. É, Tá aqui, Vitória tá na temos atividade trabalho. aqui. Amiga, você tem que fazer todas as avaliações. Fala comigo. Tem que fazer todas. Tem que entrar lá e fazer. Gabriel B, boa. HM. Tá, Vitória, Vitória? Eu tô vendo a imagenzinha dela aqui, ó. Pelo menos Vitória da Silva Gomes. eu enviei mensagem para ela no zap falando, porque eu vi que estava sem nota em redação, estava devendo É, trabalho. ela tem que fazer todas as provas, todas elas. E Tá? ô, A tio plataforma já avisou fecha pros pais hoje. dela. Oi? Não tem tio Júnior? Ah, Ele avisou pros pais dela que eu não tinha feito nenhuma prova. é. E mesmo assim ela não fez. Aí é complicado. Se não Eu acho fizer que pode falar hoje. no fundo. Conversando sobre. Oi? Esquece. Se não fizer hoje, vai ter que ir na escola terça-feira para conversar com a tia Beth e ver a possibilidade de fazer de uma outra forma. Ou vai ficar com zero, porque não fez nenhuma. Tá? Mas o recado está dado, todos vocês aí são minha testemunha, ok? Então, galera, valeu. Então, João Pedro, Geografia, Pedro Vitor, Redação, Artes e Geometria, e Vitória tem que fazer todas elas, tá bom? Então, recado dado, a plataforma fecha hoje. Quem quiser fazer na plataforma pode fazer até hoje. Se não fizer, aí terça-feira vai ter que ir na escola conversar com a tia Beth, tá bom? Valeu, valeu, galera. Boa aula, professora. Nada, obrigada. Vamos lá, Estranho, então. que eu faço. Eu acho que eu já fiz umas 3 vezes essa prova de geografia, não tá contando. No seu caso, deve ser algum erro, né, que tá dando. É, Estranho, né? eu vou tentar entrar com outra conta aqui e vou botar meu nome. É. Aí Vamos ver. depois você, quando terminar a prova, tenta tirar um print da nota e já passar para tio Gil. Ou se você quiser me ver pelo Eu vou passar pra você, depois você passa pra tio Gilbert, não tem o nome dele. faz isso. Ok, É assim valeu, que você tio. terminar, você já tira logo o print da nota, Valeu, tia. tá? Então, para fechar aí essa página 102, pessoal, qual é o sentido aí da letra B? Na primeira frase, apenas isso ele resolve. No caso aí, é a posição da vírgula, né? A posição da vírgula na primeira frase vem depois do só. E na segunda vem depois do isso. Então, em vez de dizer que ele sozinho consegue resolver, diz que somente ele consegue resolver, tá? O sentido é esse. Em vez de dizer que ele sozinho consegue resolver, diz que somente ele consegue resolver. E na letra C, aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Qual é o sentido, pessoal? Está aceitando algo. Mas a falta da vírgula, né? A ausência da vírgula na segunda frase, qual foi o efeito que causou? Que ele tá aceitando, obrigado. Está cobrando um obrigado. Exatamente. Em vez de aceitar algo por livre, espontânea vontade, diz que aceita por obrigação. Eu aceito obrigado. Então, escrevam aí. Em vez de aceitar algo por livre, espontânea vontade,
diz que aceita por uma obrigação. Então, pessoal, já que eu não havia passado da página 102 à página 104, fica aí para casa desse número 4, tá? Que é um texto. Hoje é 9, né? Então, fica aí desse número 4 da página 102 à página 104 para casa, que é continuação aí de pontuação. E aí, a gente corrige na próxima aula. Tá? Vou fazer a chamada. Já desejando um bom fim de semana para vocês. Ótimo feriado. Na semana que vem nós temos 2 feriadinhos, né? Então, Professora também, tia. bastante. Descansem. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Caroline. Presente. Daniel. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício. Gabriel Pedro. Presente. Gabriel Soares. Júlia. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Bom final de semana. João Gabriel. João Pedro. José Augusto. Aqui, professora, João Pedro. Ok. José Valeu aí. Augusto. Presente. Beijo. Tchau, tia. Beijão. Tchau, beijão. Júlia de Lima. Júlia da Costa. Júlia Silveira. Kemily. Laís. Lucas Felipe. Pessoal, cadê vocês? Pedro Lucas. Presente. Pedro Vitor, não. Rafael Lucien. Tia, Kemily falou que tá Aqui, tia, tô presente. aqui. Tô aqui, tia. Tô aqui, Rafael. Rafaela. Presente.